Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você conhece um pouco da minha história com a Ana. Mas agora é hora de saber com mais detalhes como chegamos até aqui. Meu nome é Ana Luísa de Oliveira Botelho Geldi, tenho 22 anos, sou casada com o Matheus há 1 ano e 1 mês, mais ou menos, e nós temos a Catarina, que vai completar 4 meses. Desde quando eu nasci num lar adventista e sou eu e eu tenho mais um irmão. Ele é 7 anos mais velho do que eu. E nós nunca tivemos nenhum problema, sempre fomos uma família normal. E minha infância foi totalmente normal. Não tivemos nenhum problema. Minha mãe é professora, minha mãe é a Neide, meu pai é o Ademar. E meu pai sempre trabalhou na prefeitura. Hoje os dois são aposentados e a maior parte do tempo eu ficava muito sozinha. A minha mãe sempre estava trabalhando, o meu pai também, a gente só se via à noite. Mas enfim, nossa relação sempre foi boa, nunca tivemos nenhum problema. Meu nome é Matheus Damasceno Geldi, tenho 24 anos, sou esposo da Ana Luísa. Eu nasci na cidade de Autônia no ano de 95, no dia 21 de maio. Sou filho da Sueli, do Valdecir. E sempre tive uma família católica, né? Desde sempre. Minha mãe, faz mais de 25 anos que minha mãe participa da Renovação Carismática Católica. Então toda a minha família, eu e minhas irmãs, nós tivemos uma educação católica. Fizemos catequese, primeira Eucaristia, crisma e tudo o que precisava ser feito na infância missionária. E assim, nossa família sempre foi uma família normal, né? Quando eu morava em Autônia, né? Eu morei lá até os 5 anos de idade. Durante a minha infância, sempre fui uma criança muito alegre, sempre gostei muito de jogar videogame, sempre ia no clube, né? Jogava bola, né? E sempre fui uma criança normal. E dentro disso, né? Até a minha adolescência, eu tive assim uma vida muito boa e sempre tivemos um bom relacionamento, né? Eu tive um bom relacionamento com meus pais, né? Com as minhas irmãs também. E assim, a nossa família, graças a Deus, foi sempre indo, né? De uma maneira normal, né? Não há nada problemas como todos têm, né? Mas também felicidades e alegrias como todos têm. E foi assim, minha vida foi normal, né, até cerca de 11 anos, que foi quando eu com meus amiguinhos da época, né, nós fazíamos alguns churrascos, né, churrasquinho aí na casa de um, de outro, e foi quando eu comecei a ter contato com a bebida, né, quando eu comecei a beber escondido dos meus pais, né, escondido de todo mundo, mas nós comprávamos, né, 1 litro de vodka, colocava num litro de Coca-Cola, numa garrafa de 2 litros de Coca-Cola, né? E aquilo a gente ficava bebendo ali durante o churrasco. E também tive contato com bebida desse tempo, né? Com 11 anos, desde muito cedo, porque eu sempre fui assim, minha vida sempre foi bem para frente, né? Da minha idade, né? Porque com 11 anos eu também já frequentava festas e bailes, né? Com as minhas irmãs, já ia em algumas festas. E eu sempre tive amizades. Sempre tive amigos muito mais velhos, cerca de 3, 4 anos mais velhos do que eu. Então, quando eu estava com 11, os meus amigos já estavam com 14, 15, então eu já estava fazendo coisas de 14, 15 anos. Então, foi aí que eu comecei na minha vida a ser introduzido, né, no álcool principalmente, que viria a ser depois um dos maiores problemas aí que eu já tive na minha vida. E quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, o Matheus me adicionou no Orkut
Começamos a conversar. Eu tinha algumas amigas lá na cidade de Xambrê, que é a cidade que ela morava, e amigas assim que eu conheci nos jogos, né, jogos escolares, nessas coisas. E tinha uma das meninas lá que eram nossas amigas que eu tinha assim um certo apreço por ela, eu gostava dela, mas ela era mais velha do que a gente, né? Ela uns 2, 3 anos mais velha do que eu. E assim, quando eu percebi que não ia dar em nada, né, que aquela menina, ela, né, por ela ser mais velha, ela não ia querer nada comigo, eu tava lá no Orkut, né, mexendo no Orkut, e tava vendo, né, os amigos dessa menina. E quando eu vi lá, vi a foto da Ana, né, Ana Luísa Botelho, e eu lembro, assim, a imagem é muito clara na minha mente até hoje. Ela era meio gordinha, assim, e daí eu olhei pra aquela menina e achei ela muito bonita. E, tipo assim, em 2009 eu tinha 14 anos, ela na época tinha 12. E eu vi ela, achei ela muito bonita, né? Daí eu olhei pra aquela menininha e falei assim, acho que ela tem potencial pra mim, pra ter alguma coisa com ela, né? E daí quando eu adicionei ela, né? Não sei se no Orkut, não sei se adicionei, como que era lá. Mandei uma solicitação de amizade pra ela lá e ela aceitou. E foi quando a gente começou a conversar, começamos a trocar bastante ideia, assim, né? Mas a gente era 2 crianças, na verdade, né? Eu com 14 e ela com 12. Mas por eu ser de uma igreja evangélica, eu não tinha muito costume de sair. Enfim, a gente só conversava mesmo pela internet. Nos vimos algumas vezes antes da gente se ver pela primeira vez e ficar, mas só se vimos de longe, a gente nunca teve nenhum contato. E a gente foi se falando pela internet, né? Nesse tempo, assim, nunca tivemos nada sério. Assim, tive outras meninas, né? Fiquei com outras meninas durante esse período. E foi quando em 2010 eu mudei para a cidade de Umuarama, fui fazer o colégio agrícola lá em Umuarama. Então eu fui lá morar com alguns amigos, né, num apartamento bem no centro da cidade, na frente do bar mais famoso da cidade. E com 14 anos eu fui morar sozinho, né, na cidade de Umuarama. Isso, eu conheci a Ana. A gente conversava de vez em quando, né, pelo MSN, né, e pelo Orkut. Naquela época não tinha WhatsApp, era SMS, a gente mandava bastante também. E quando eu mudei para Umuarama, né, logo eu via assim festa adoidada todo dia, né, na quarta, quinta, né, sempre a gente vinha embora na sexta-feira, então a quarta e a quinta lá tinha bastante festa. E assim, meus amigos já estavam na faculdade, então eu mais uma vez, né, eu fui introduzido assim em meios que estava além da minha idade, né, porque o pessoal já estava com quase mais de 18 anos, né, e eu estava somente com 14. Então eu usava RG, né, deles para entrar nas baladas, e a gente ia em festa de república, ia em boteco, ia em tudo quanto é lugar. Só que um fato importante que aconteceu quando eu mudei para Umuarama foi que, assim, o meio que eu vivia lá era assim, muito questão de mulher, né? Então os meninos sempre, como eu era mais velho, sempre ficavam na minha cabeça, que eu era molecão, era mais novo, eles ficavam na minha cabeça assim, não, você tem que pegar a menina e tal, não sei o que, tem que trazer para o apartamento, tem que, né, ter relação sexual com ela, não sei o que, e sempre, né, assim, eu não culpo eles por isso, porque esse é o meio que eles estavam introduzidos também, né? Mas, e assim, coisa de molecada, né? Isso aí era os papos, né? Nossos objetivos de vida era esse, né? Quando a gente morava lá juntos nesse apartamento. Aí foi quando, inserido todo nesse meio, né? Os meninos, eu tive a minha primeira relação sexual. Na época foi com uma prostituta. Os meus amigos pagaram, ela pagou R$50, eu lembro até hoje, né? Pagaram R$50 para que ela fosse lá no nosso apartamento. E foi quando eu tive minha primeira experiência, né, assim, né, com relação sexual. Então, desde muito cedo, né, sempre foi, meu objetivo de vida era esse. Era pegar meninas, era ter relação sexual com meninas, festa, bebida.
e né, não tava nem aí. E daí depois que eu crismei, eu assim, simplesmente abandonei a igreja, né? Abandonei tudo, né? Nunca mais assim, porque não tinha mais nada que me obrigava, né, a participar das missas e de tudo mais. Até que no dia 16 de março, eu estava num show com algumas amigas minhas e a gente entramos na arena, o show já tinha começado e aí a gente viu o Matheus com alguns amigos dele. Aí nós tivemos nosso primeiro beijo, ele me entregou uma rosa e enfim, daí fomos para barraca universitária, ficamos também, mas enfim, não conversamos algumas vezes, mas acabamos que a gente não teve mais nenhum contato, não vi mais ele. E foi então em março de 2013 que quando eu conheci a Ana, né, pessoalmente pela primeira vez, dia 16 de março de 2013. Foi o dia que a gente se viu pela primeira vez pessoalmente e também primeira vez que a gente ficou, né, na época eu não estava nem aí, né. Então foi um dia, eu lembro muito bem, tem uma foto no meu Instagram até hoje, né, que eu postei uns Red Bulls e 1 litro de uísque. Aquele dia eu tinha bebido muito. Eu tinha ido com os amigos, né, pra esse show. Eu não tava com pouco dinheiro, mas eles assim, eu tinha o dinheiro para beber uma cervejinha e tal, mas eles estavam lá ostentando, então compraram uísque e a gente bebeu muito aquele dia. E daí quando eu desci para a arena do show, eu tava andando lá, de repente eu vi a Ana. Vi a Ana meio de longe, né? Então eu tava muito bêbado, daí eu peguei e falei assim, cara, é hoje, né? É hoje que nós... Fazia 4 anos que a gente tava conversando. 4 anos que a gente tava conversando pela internet, né? De 2009 até 2013. Então aqui lá na cidade de Umuarama tem um cara que anda lá nas festas, lá ele anda vestido de Charlie Chaplin, assim, ele vende umas rosas de plástico, né? Com umas frasezinhas e tal. Então, como eu tava muito bêbado, né, eu peguei e comprei essa rosa e já, assim, o primeiro contato que eu tive com a Ana, eu já fui dar essa rosa pra ela e já lasquei o beijo nela e a gente ficou, né, aquele dia à noite, a gente ficou no show lá, teve o show da TM Thiago, naquele dia eu lembro, e depois a gente foi pra barraca universitária também, ficamos lá juntos e tal. E então, essa foi a primeira vez que eu e a Ana, a gente se viu pessoalmente, né, eu tava muito bêbado, a gente ficou. E assim, pra mim, né, naquela noite era só mais uma, né, assim, na verdade, eu nunca tinha nada, não tava pensando em ter nada com ela, né, mas eu vi ali que, como eu já tava conversando com ela fazia tempo, ele tinha uma presa fácil, vamos dizer assim. Lá pra abril, maio, a gente se viu novamente, eu fui pra cidade dele, agora Pérola, né, que é onde nós moramos, e teve um rodeio, a gente veio num show com essas mesmas amigas minhas, e acabou que a gente se viu de novo, e ficamos. A partir daí a gente começou a conversar quase todos os dias, e aí, na verdade assim, eu sempre gostei do Matheus, mas eu sabia que ele assim, não queria nada muito sério. Então, a partir desse momento que a gente começou a conversar todos os dias, eu achei, assim, um fundinho, tinha um pouco de esperança, né? Então, a gente começou a conversar todos os dias e no dia 1 de junho de 2013, ele me pediu em namoro. A gente foi para Umuarama no aniversário de um amigo e a gente combinou que depois que a gente saísse desse aniversário a gente iria se ver. Aí eu ia dormir numa amiga, ele ia dormir num amigo dele e aí a gente ficou na garagem desse apartamento dessa amiga minha e a gente ficou juntos aquele dia e ele me pediu em namoro. Foi quando eu pedi a Ana em namoro pela primeira vez.
Foi, assim, nada romântico, não foi nada, assim, foi planejado, né, que eu já sabia que eu ia pedir ela em namoro, mas foi no canto de uma garagem escondido. Então, assim, na minha cabeça também eu lembro muito bem a imagem de como era aquele lugar. A princípio eu não estava esperando que ele fosse me pedir em namoro. Achei que a gente ia continuar assim, só se vendo eventualmente, né? Mas fiquei muito feliz com o pedido e, enfim. Mas eu sabia que a gente ia continuar se vendo pouco, né? Porque ele não tinha carteira ainda. Enfim. Aí passou tudo isso, a gente começou a namorar, se via algumas vezes, ele vinha até a minha cidade, eu vim para Pérola algumas vezes, na casa dele, quando tinha algo assim mais família mesmo, né? E até que em setembro a gente já vinha alguns meses brigando. A gente, mais ou menos um mês, a gente já estava tendo algumas brigas. E ele acabou terminando comigo por mensagem. E nós terminamos. Daí a gente continuava conversando algumas vezes. Ele foi para Xambrê logo depois que ele tirou a carteira. A gente ficou algumas vezes, mas assim, eu não via, eu nem imaginava, nem pensava mais que a gente ia voltar. Eu achava que a gente tinha terminado e que não iríamos mais voltar. Eu lembro também que daí, nessa virada de ano, 2013 para 2014, eu tava muito bêbado também na virada de ano aqui na rua de Pérola. Daí eu liguei pra Ana e comecei a falar que ela tinha me abandonado, comecei a falar um monte de coisa. Conversa de bêbado, né? E daí continuamos conversando, daí a gente deu uma ficada em janeiro de 2014, até que um dia eu fui para a cidade de Xambrê, né, dia 15 de fevereiro de 2014, foi quando eu fui para lá, né, meio de surpresa assim, e eu pedi para voltar com ela, né, a gente mais uma vez, né, tava dentro do carro, nada romântico, e eu pedi para voltar com ela, tal, ela aceitou. E foi quando nós voltamos a namorar, dia 15 de fevereiro de 2014, e é a data que a gente considera, né, como início do namoro, é essa data mesmo. Eu fiquei bem surpresa, né, até como eu disse antes, porque eu achava que a gente não iria mais voltar, que a gente não teria mais nada. E a partir daí, a gente começou a sair mais vezes, né, até porque ele estava com carteira, então a gente podia se ver mais. E 2014 também foi um ano que eu mudei para Umarama, uma cidade próxima a Xambrê, para fazer o terceiro ano do ensino médio. Então eu morava com uma amiga e quase todo final de semana eu tinha que ficar lá em Umarama, ou senão eu vinha para Xambrê e a gente revezava, né? O Matheus vinha, mas algumas vezes o Matheus dormia lá no apartamento comigo. E daí foi indo, né? Nós começamos a namorar normal, né? 2014, e a gente ficou cerca de 6 meses mais ou menos, assim, né? Que eu tentava ter relação sexual com ela e ela meio que segurava e tal, e não cedia. Até que teve um dia, não lembro a data assim, específica. Demorou algum tempo, né, pra gente ter a nossa primeira relação sexual, mas acabou que eu cedi, né, depois de várias tentativas, eu cedi e a gente teve a nossa primeira relação sexual. Durante todo o ano de 2014 a gente vivia assim, quase toda semana a gente tinha relação sexual. E em 2015 ele começou a jogar pôquer, jogava muito pôquer. Eu lembro que a gente só se via durante o sábado e o domingo. Eu chegava por volta de umas 5 horas da tarde no sábado. Muitas vezes a mãe dele ia me buscar, ou a irmã. Né, como em 2014 também era só festa e bebida, a gente se reunia com os amigos e relação sexual.
né? Só que em 2015 isso se agravou muito, né? Porque daí a gente começou a ter mais relação sexual, eu comecei a beber mais, comecemos a ir mais festa, e além disso eu me viciei, né, no poker. Porque eu jogava online, jogava presencial, e comecei a abandonar a Ana por causa disso, deixava ela vinha no sábado à tarde pra cá pra Pérola, eu deixava ela na minha casa, ficava até a noite jogando, aí eu ia pra casa, a gente saía comer alguma coisa, dormia, domingo cedo a gente ficava em casa, tal, almoçava, à tarde geralmente a gente, né, era quando a gente tinha relação sexual, daí eu me satisfazia meu prazer, tal, levava ela embora, então o nosso final de semana era isso, né, era festa, bebida e pra mim jogo, e cada vez isso foi se agravando cada vez mais, né, comecei a jogar no trabalho, jogava durante o trabalho, né, e jogava muito. E assim, nosso relacionamento cada vez mais desgastado, né? Porque a gente não, quando brigava, fazia sexo. Quando tava feliz, fazia sexo. Pra comemorar aniversário, aniversário de namoro, essas coisas, tudo se baseava nisso. Ou festa ou bebida. Então 2015 foi um ano assim bem, assim, acho que eu, puxando a memória, foi um dos piores anos da minha vida, assim, em relação a isso, porque foi um ano perdido pra mim. E até que em 2016 ele fez o acampamento, aqui que é bem conhecido na nossa paróquia, e foi voltando pra igreja aos poucos, né? Foi até que em 2016, no começo de 2016, no final de 2015, em dezembro ou janeiro de 2016, eu tava no mercado um dia e daí um amigo meu chegou e falou: você vai fazer o acampamento da igreja? Daí eu falei assim: cara, não sei, não tô sabendo não. E daí naquilo assim já falei que me deu um estralo na minha cabeça assim, né, um estalo. Acendeu a luz e falou assim: cara, foi minha irmã que me inscreveu nesse acampamento sem falar comigo. Daí naquilo eu fiquei possesso assim, não lembro que eu tava comprando no mercado, mas peguei que eu tava comprando e fui embora, era na hora do almoço. Cheguei em casa, assim, soltei os cachorros pra cima de todo mundo, né? Principalmente da minha irmã. E falei, xinguei, porque, assim, eu ficava pensando, assim, como que alguém me escreve um negócio da igreja, sendo que, assim, será que eu sou tão ruim, assim, que as pessoas têm que escrever eu no acampamento sem eu saber, né? Esse era o sentimento que eu tinha. Daí... passou os dias, eu falei que não ia, tal, daí eu decidi e foi daí naquele ano, acho que foi do dia 21 a 24 de janeiro, se eu não me engano, que daí eu tive minha primeira experiência com Jesus, né, e saí do acampamento, voltei, tal, e comecei a participar do grupo de oração, né, jovem com o qual participo, né, que é o Grupo de Oração Jovem Arca da Aliança. Na época, a coordenadora, que era a Ana Thaís, também, ela foi da minha tribo, lá do acampamento, então ela me arrastou para dentro do grupo, e eu comecei a me engajar no grupo, né, participando e tal, e comecei a convidar a Ana, né, assim, porque a Ana, ela era de outra igreja, ela era da igreja adventista do sétimo dia, né, então, mas assim, ela ia no culto lá no sábado de manhã, não influenciava em nada no nosso namoro. Eu não era nada, né? Era católico, mas de IBGE. Mas daí depois que eu fiz o acampamento, daí eu comecei a participar das coisas, do grupo de oração, convidava a Ana, mas ela não ia. E ele sempre me convidava, e quando eu conseguia ir, eu ia. No começo eu não queria muito ir, mas no fim eu acabei, né, cedendo, fui indo com ele. Mas eu era bem resistente, assim, né? Mas em relação a Maria, eu tinha muita resistência. Mas na minha antiga religião, eu ia muito pouco, né? Quando eu era menorzinha, eu ia muito mais. E aí, assim, conforme eu fui namorando com ele, eu ia me afastando, né? Às vezes eu ia pra fazer a vontade do meu pai, porque, embora a gente fosse de um lar adventista, quem mais frequentava era meu pai, minha mãe e meu irmão não iam. E às vezes eu ia com meu pai pra agradar ele um pouco,
Assim, eu ia nos encontros, via as meninas católicas lá, via todas as meninas lá participando, e a minha namorada não era da igreja, não ia comigo, daí eu comecei a me questionar, né? Será que compensa eu continuar, né, com essa menina? E daí, assim, meio que eu comecei a pensar em tudo que a Ana já tinha aguentado, né, por mim, aguentado pelo nosso relacionamento, e foi daí que eu tive que tomar uma decisão mesmo, né? Que eu queria estar com ela, que eu ia tentar converter ela, né, para o catolicismo, para que a gente pudesse ter uma família. Enfim, e daí o ano de 2016 foi assim, a gente eu comecei a frequentar a igreja com ele, mas não tinha assim aquela, não sabia, ia para agradar ele também, mas daí conforme foi passando o tempo eu vi que eu estava me interessando, que eu necessitava daquilo, e alguma coisa, né, foi mudando no meu coração, mesmo com a resistência. E daí nesse final de 2016 a gente começou, né, a escutar sobre castidade, sobre, né, e só que algo que para nós era muito difícil, porque a gente tinha uma vida sexual ativa. Mas a gente começou assim a conversar um pouco, né, começou a espaçar mais os tempos entre relação sexual, uma coisa que era toda semana foi ficando assim 2 vezes por mês e tal, mas a gente não tinha decisão de viver a castidade mesmo, né? E até que em 2017 eu fiz o meu acampamento no mesmo lugar que o Matheus fez, numa cidade próxima daqui. E daí a gente já conversava sobre a castidade, mas enfim, a gente não vivia, né? A gente só falava, vamos tentar, mas enfim, não vivíamos. Então, no ano de 2017 a gente viveu esse processo, a gente ficava 2, 3 meses sem ter relação sexual, caía, fazia um tempo, parava de novo. Enfim, foi isso, todo o nosso ano de 2017. Enfim, a gente continuava na igreja, mas não tínhamos uma conversão sincera, não tínhamos uma decisão de vivermos a castidade de fato, de ter um namoro santo. Até que em setembro de 2017, eu indo para o Congresso Estadual da Renovação Carismática Católica, foi em Arapongas, no caminho, a gente foi um dia antes para uma missão, uma amiga começou a contar o testemunho dela, né, a Natália, e ela contando o testemunho dela, contando tudo que ela tinha passado com um pretendente dela, né, que eles ficaram 9 meses, acho, sem se beijar, e só rezando e tal, e depois ela, no final eles começaram meio que namorar, mas não beijava, e daí o rapaz decidiu ir pro seminário, daí ele foi pro seminário, daí ela decidiu esperar ele enquanto tempo ele, né, o tempo de discernimento do seminário, para esperar quanto tempo ele ia, para ver se ele ia ser padre mesmo, ia decidir ser sacerdote mesmo e continuar no seminário. E daí ela contou toda essa história. Na época ele ainda estava nesse tempo de discernimento, né, mas hoje ele está no seminário até hoje. E nisso, aquela história me chocou muito, porque eu pensava, cara, eu não consigo ficar sem ter relação sexual com a minha namorada nem uma semana. Minha vida é só, né, festa e relação sexual e bebida, né? Nessa época, em 2017, eu tinha parado de beber. Eu tava, por causa em março ia ter a formatura da minha prima. E daí ia cair bem no meio da quaresma. Eu falei assim, eu vou beber na formatura, mas depois eu bebo na formatura, dia 25 de março de 2017. Foi o último dia que eu bebi bebida alcoólica. E daí depois eu fico até setembro, que era quando essa amiga Ana Thaís ia casar. Daí no casamento dela eu bebo. E daí no meio tempo eu fiquei, daí chegou setembro eu decidi que não ia beber mais. Mas eu comecei a pensar, a refletir sobre a nossa vida. Fui pro congresso, servi lá, fui fazer as coisas lá no congresso. Trabalhando na comunicação com o pessoal, e daí teve um momento que eu tava filmando lá o pessoal, teve um momento de oração muito forte, que eu comecei a chorar muito, chorar, porque eu comecei a recordar assim, o testemunho que aquela menina tinha me contado, o propósito que eles tinham de santidade e tal, e daí eu comecei a chorar e começou a recordar tudo isso. Voltei do congresso, acabou o congresso, fui embora, cheguei em casa,
Naquela semana eu mandei um artigo da Canção Nova para Ana. E ele me mandou, né, um link sobre a castidade, né, que falava sobre pessoas que já tiveram relação sexual, mas que tinham optado por viver a castidade e tinham conseguido. Conversou, me mandou, né, tudo que ele tinha vivido lá no congresso. E de fato eu aceitei, né, porque eu sabia que era errado, mas a gente tinha deixado de se levar por isso, né, deixado porque a gente já tinha começado a ter nossas relações sexuais e a gente achava que isso era uma coisa normal. E depois, a partir daquilo, em 2017, a gente se decidiu pela castidade, né? A gente caiu ainda em dezembro daquele ano, 2017, a gente caiu pela última vez no ato sexual de fato, né? Sim, mas em 2018 foi o ano que a gente estava muito decidido a viver castidade e tal. Em 2018, a gente trabalhou no acampamento em fevereiro, perto da gente completar 4 anos de namoro. E foi no carnaval, a gente foi para esse acampamento, ele foi anjo e eu trabalhei na capela. E até então eu não conhecia muitas pessoas, né, aqui de Pérola, e eu não conhecia quase ninguém que estava na capela, né, onde foi que eu trabalhei. E a minha coordenadora era um anjo, eu gosto muito dela, mas ela não sabia, assim, da minha história, não sabia que eu era de outra religião, enfim. E aí a gente tava, eu não lembro o dia que foi, mais ou menos, acho que foi no sábado, no domingo, dividido por momentos lá, né? E ela veio conversar comigo durante a tarde, falou que ia ter um momento de Maria à noite, e que queria que eu interpretasse, né, me vestisse de Maria, e que ia ter um momento. E eu já fiquei, né, super nervosa. Eu falei, meu Deus, até então eu tinha resistência ainda em relação a Maria. Mas enfim, eu aceitei, fui, e tava super nervosa lá na frente. Teve um momento, aconteceu, e aí a gente voltou pra capela, né? A gente tirou a roupa, colocou, voltou pra capela. E eu cheguei na capela, eu só sabia chorar diante do Santíssimo, só chorava. E algo dentro do meu coração tinha mudado. A partir daquele momento, eu falei, não, eu vou mudar de religião, A partir daquele momento eu me decidi. Eu falei, eu quero formar uma família católica, quero ter uma família santa, quero buscar o céu. E a partir daquele momento a gente, né, esperei, a gente não conseguia conversar. Saímos, acabou o acampamento, daí voltei para minha casa, daí saímos um dia pra gente conversar, quando a gente completou 4 anos de namoro. E aí eu conversei, contei pro Matheus tudo que tinha acontecido e falei, né, que eu iria me tornar católica, que eu queria, né, obter os sacramentos. Só que nesse começo da castidade a gente ia muito pelas leis, né? A gente ia muito não, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, não pode isso, tal. Mas daí, pelas leis a gente estava conseguindo manter. Mas foi em junho de 2018, né? Nosso relacionamento já tinha mudado muito, né? Nosso relacionamento já estava muito bom. Em junho de 2018 foi quando eu conheci a Teologia do Corpo. A gente foi numa escola de Teologia do Corpo em Londrina. E quando eu conheci a Teologia do Corpo, que o Padre Diego apresentou para nós assim, de uma forma muito bela, daí tudo aquilo da questão da castidade começou a fazer mais sentido para mim. Eu comecei a entender o porquê, né, de viver a castidade. Que a castidade não era uma proibição, mas era um ato de amor para com a Ana, né, que eu deveria ter. E aquilo, sim, nosso relacionamento deu uma guinada muito grande, mudou e melhorou demais depois daquele encontro. E até que um dia o Matheus me mandou uma mensagem, me mandou um vídeo, na verdade, da Natália Dutra, sobre modéstia. E eu nunca tinha ouvido falar daquilo, embora na minha antiga religião a gente usasse saias e vestidos, né?
Mas em relação a... podia ser um vestido curto, que não tinha nenhum problema, desde que fosse um vestido ou uma saia. E eu fiquei encantada, né? Eu falei, gente, que coisa linda, né? Eu gostei muito, eu gosto, né, até hoje do estilo da Natália. E a gente conversando, e aí a gente começou a falar assim do casamento, a gente achou que não precisava mais ficar esperando. Começamos a conversar sobre isso, e daí o Matheus veio com a ideia, né, da gente abrir a loja. E eu achei super bacana, assim. E começamos a conversar, começamos a ver em relação a tecidos, em relação ao que era de fato a modéstia, e a gente foi aprendendo juntos. O ano de 2018 foi muito legal, porque a gente se aproximou muito em relação a isso, e o nosso relacionamento estava cada vez melhor. Melhorou tanto o nosso relacionamento que a gente tinha um plano de casar só em 2021, né? E em 2018 a gente começou a pensar, cara, não, a gente não precisa esperar, a gente já, né, a gente tá amadurecendo nosso relacionamento. Começamos a perceber que não ia precisar esperar que a Ana se formasse pra gente casar. Aí em agosto, mais ou menos, a gente conversou com os meus pais, né? Os pais do Matheus já sabiam que a gente tinha o desejo de casar no próximo ano, né? No ano de 2019. E eles foram lá também com o Matheus, e a gente conversou com meus pais, decidimos que a gente ia se casar no próximo ano. E aí a gente começou, né, a correr atrás das coisas, começou a ver o que a gente ia... começou a planejar tudo isso, né? Em setembro eu pedi ela em casamento no ENGE, né, no Encontro Nacional da Juventude da Renovação Carismática Católica, que foi lá na paróquia do Padre Marcelo Rossi, também que eu esqueci o nome agora. Acho que é Santuário Santa Mãe de Deus, se eu não me engano. E daí eu pedi ela lá em casamento, na frente de 5 mil jovens, mais ou menos. E isso, nosso relacionamento estava muito bom, né, assim, porque a gente começou a entender essa questão da teologia do corpo, então, assim, chegou 2018, 2019, né, a gente marcou o casamento para o dia 4 de março de 2019, era no carnaval de 2019, e daí a gente começou, estava muito bom, assim, porque a gente nem sentia mais vontade de se beijar. A gente não fala assim, não pode beijar. A gente não sentia mais vontade de beijar. A gente só queria ficar perto um do outro, só queria conversar, só queria ter um relacionamento saudável, legal um com o outro. Nosso noivado, assim, foi uma experiência, assim, também muito legal. E daí em janeiro de 2019, a Ana, ela arrumou um trabalho aqui em Pérola, daí ela veio morar na casa dos meus pais, né? A gente vivia como irmãos, né, vamos dizer assim, né? Minha mãe adotou ela, podemos dizer. Eu tinha meu quarto normal, a Ana dormia com a minha irmã lá no quarto dela, né? Mas a Ana nunca ficava de pijama na minha frente, por exemplo, né? Esse tipo de coisa. E aí foi muito bom esse período, porque a gente se aproximou ainda mais, conversávamos, as brigas que a gente tinha, a gente resolvia sem relação sexual. Então foi um período ótimo para nossa caminhada e para o nosso noivado, né? O noivado foi, assim, uma época muito boa, uma época que a gente se aproximou ainda mais. E, assim, daí a gente viveu, ela ficou em janeiro, fevereiro aqui, né, morando lá na casa dos meus pais, e março, dia 4 de março, foi quando nós casamos. E depois de um mês, mais ou menos, eu engravidei da Catarina. Mas assim, a história, né, para resumir muito a nossa história, o sentimento que eu tenho todos os dias, né, na época que a gente começou a viver a castidade, né, eu comecei a perceber o quão mal eu já tinha feito para Ana, quanto eu já tinha usado ela, quanto eu tinha feito tantas coisas horríveis com ela, né? Assim, não cabe eu falar aqui porque isso vai ficar gravado e vai expor muito a vida dela, a minha vida, mas assim, a gente fez coisas assim que vocês talvez nem imaginem, de tão ruins nessa área da parte sexual, né? Quantas vezes a gente ia em festas, né? A gente, desse ano de 2015, né? Eu também, eu ajudei a fundar uma atlética do meu curso, então a gente ia em muitas festas, a gente ia
ia fazer as coisas e eu bebia demais. Quantas vezes eu vinha, andava de Umuarama até Quintelos, andava 50 km tão bêbado que eu não lembro nem como que eu cheguei em casa. Eu lembro eu saindo da festa e como eu acordei no outro dia, né? Quantas vezes também, enquanto a gente namorou, a Ana morou em Umuarama um tempo, eu posava na casa dela, a gente, né, fazia coisas assim, né, que só feriram muito nossa castidade, feriram nossa sexualidade, nossa afetividade, né? E assim, a mensagem que eu pudesse passar, uma mensagem para vocês, cara, é que é possível, é muito possível viver a castidade, né? Apesar de todos esses erros, tudo que a gente cometeu, o Senhor nunca me perguntou o que eu havia feito de errado. O Senhor sempre me mostrou o que eu deveria mudar, o que eu deveria ser melhor para que eu pudesse honrar a Ana, que eu pudesse honrar aquela mulher que se tornou a minha esposa e para que eu pudesse doar minha vida por ela. Pelo contrário, né, o demônio sempre me acusou, porque quando eu decidi viver a castidade, quando a gente decidiu buscar a santidade de verdade, foi quando toda vez ficava, cara, não, mas você não vai conseguir, né? Não, você não vai. Isso aí é coisa de gente chata, isso aí é coisa do passado, coisa de gente santinha, você não é santinho, né? Então eu falo que tudo que te acusa e que te leva contra a santidade não é de Deus, é do demônio. Então, isso é muito difícil para mim até hoje, né? De eu recordar aquilo que eu já fiz com a Ana, porque é como se fosse uma facada no meu peito mesmo. Então, recordar disso ainda é muito difícil. Mas o que eu sempre tento me colocar no meu coração, colocar na minha vida, é que o Senhor não quer saber o que eu fiz no passado. Ele não quer saber nada que eu fiz ontem. Ele quer saber o que eu vou fazer hoje para buscar o céu, para buscar a santidade e para que eu possa honrar a Ana, honrar a minha família e doar toda a minha vida para ela, doar toda a minha vida por ela, para que até o dia, quando eu morrer, que o dia que eu chegar nas núpcias do Cordeiro, o dia que eu conseguir ver Jesus face a face no céu, eu possa ter olhar para Jesus e falar, valeu a pena. Né? Foi difícil, eu fiz muita merda, fiz tudo de errado, mas depois eu mudei de vida. Né? Aconteceu uma metanoia na minha cabeça. Eu pude enxergar o que era verdade. Então, se você vive nessa situação, né, de um namoro totalmente desregrado, né, você precisa se libertar disso. Esse é o momento. Esse é o momento. É hoje. E o que eu posso falar para vocês é que apesar de tudo, assim, de tudo que nós vivemos, de tudo que nós passamos, claro, eu me sentia muito mal, sabia que era errado o que a gente fazia, mas enfim, como eu disse, eu achava que era normal, mas diante de tudo isso, é super possível você ter um relacionamento santo, ter um relacionamento casto, buscar viver de acordo com o que Deus pede, de acordo com os mandamentos, depois de ter relação sexual, e vale super a pena, e tenho certeza que se você se aproximando dos sacramentos é super possível, com muita oração e com muita fé.